Os Estados Unidos pediram autorização para posar na floresta amazônica brasileira para ajudar o Juan Guaidó. Aí os milicos do próprio Bolsonaro falaram: nunca ninguém invadiu a Amazônia brasileira. Inclusive o exército brasileiro é muito cioso dos Estados Unidos não entrar na Amazônia, nem os Estados Unidos. A Amazônia é nossa mesmo. O Bolsonaro queria liberar a Amazônia para isso. Aí os milicos seguraram. Entendi. Então, assim, é uma insanidade. Mas o Ernesto Araújo chegou aí, inclusive, a própria fronteira da... Foi. O que é um ato em diplomacia... É um ato de guerra. Que precede a guerra, entendeu? Que assim, é o último ato antes da guerra. É quase um ato de guerra. Exato. Tivemos próximos, então. Muito próximos. Muito próximos de fazer uma grande merda. Que contrariaria um século, Vilela, de relacionamento com o nosso hemisfério. Um desses parâmetros que eu citei, por exemplo, não agressão, respeito à autodeterminação dos povos, tal. Você também tem, isso é parágrafo único, cara, na nossa Constituição, que te diz que formar uma grande nação latino-americana é o objetivo das nossas relações exteriores, entendeu? Então isso contrariaria a nossa Carta Magna e um século de relação com o nosso hemisfério. Quanto deletério foi esse governo. É crime de responsabilidade. Exato. É crime de responsabilidade. Está na lei do impeachment. Você tomar uma atitude unilateralmente beligerante em relação a um país com quem você mantém relações é crime de responsabilidade. Bolsonaro cometeu ali crime de responsabilidade quando permitiu aquela patetada. E só não se avançou, aí sim, os militares não deixaram. Porque ainda tem, né, um alto comando ali que diz: não, peraí, não vamos passar dos limites, né? Vamos até o limite do absurdo quase, mas ultrapassar a linha, não. Então, acho assim, é uma velharia ideológica da qual Lula precisa se livrar, sem com isso soltar a cachorrada contra a Venezuela. Ele não precisa soltar a cachorrada contra a Venezuela, nem contra Nicarágua. Cada um que cuide de si. Agora, não venha me falar que é um regime com o qual você precisa dialogar e tal. Você tem de falar assim: eu tenho uma saída para a Venezuela, democracia. Eu tenho uma saída para Nicarágua, democracia. Mas quem vai fazer isso? Os nicaragüenses venezuelanos. Mas qual é o maior erro que você falou? Não, eu acho que é esse. É esse mesmo? Eu acho que é esse. O maior erro foi receber o Maduro aqui. Aliás, isso tem pesquisa também, não sou só eu não. Da minha população. O maior erro foi receber o Maduro aqui, ali, daquele modo, com uma certa pompa, e tem uma fala final do Lula que é indesculpável. Disse: Maduro, fale a imprensa livre do Brasil e do seu país. Não tem imprensa livre na Venezuela. Eu teria evitado esses dois últimos atos e teria mantido a visita. Porque a visita, ele recebeu outros 9 chefes de Estado. E a forma como o Brasil se projeta no mundo depende, Vilela, da liderança regional, entende? A gente tem mais peso no mundo na medida em que a gente é percebido como um líder regional. Você vai receber de novo, porque vai ter a cúpula amazônica. E boa parte... A Venezuela é o terceiro país em floresta amazônica. Primeiro é o Brasil, segundo a Colômbia, terceiro é a Venezuela. Entendendo o nosso contexto político doméstico, não é uma questão de preferência ou de amizade ou nem nada disso. Recebe... É um chefe de Estado, só que não precisa do tapete vermelho de tanta pompa e de dizer isso que ele disse em seguida, porque você vai dar munição, sobretudo, para a direita liberal e para a extrema direita, que vai te atacar com base nisso, como está atacando até hoje. Porque a economia está crescendo, porque o sem número de coisas estão dando certo. Muito nos eleitores. Muito, cara. Se você olhar, você perde capital político. Se você olhar, não tem outra crítica que não seja essas de natureza ideológica. Exato. Veja, não tem outra. É isso. Que outra coisa eles estão falando do governo Lula? A economia está ruim? Não está. Arcabouço fiscal, passou. Reforma tributária. Arcabouço tende a passar. Meio ambiente. Leonardo DiCaprio elogiando Lula. Então, assim, sobrou o quê? Sobra essa questão ideológica. O Lula, acho que de algum jeito ajuda com isso. E veja só, eu acho que isso tem duas dimensões, César, assim, a meu juízo. Tem essa em que nós concordamos absolutamente, quer dizer, é contraproducente. Por que você vai dar tiro no pé? Para que você vai dar tiro no pé? É inteligente dar tiro no pé? Eu não acho. É o treinador... E dois, eu acho realmente errado. Eu acho no mérito. Entendi. No mérito eu realmente acho errado. Sabe por quê?
Porque o Lula é o único presidente eleito 3 vezes no Brasil pela democracia. O Getúlio foi presidente 3 vezes, as 2 primeiras como ditador. A terceira como democracia não deu certo. Exato. Não Ele se deu mata certo. em 54. Ele se mata. Quer dizer, é assim, então 2 vezes ditador e 1 vez com tragédia. É. O Lula, 3 vezes pela democracia. O Lula foi punido e preso por uma ditadura, a de 64, né? Em 75, acho, 76. O Lula foi preso. Acho que 77 já. O Lula foi preso pela ditadura, lutou, fundou o partido durante a ditadura, se fez contra a ditadura, não é? Mesmo na democracia, foi condenado sem prova. Condenado sem prova, ele lutou segundo as regras do jogo. O PT em nenhum momento pregou luta armada para soltar o Lula. O PT em nenhum momento foi pro pau para soltar o Lula. O PT fez o quê? Acampamento Curitiba. Bom dia, presidente. Não sei o quê. Foi para luta jurídica. Então, assim, o Lula tem uma história que só faz sentido, e ele foi o primeiro a dizer isso, a história do Lula só faz sentido com a democracia. Perfeito. Então, assim, não é aceitável que ele, sendo ele, use a sua história como uma espécie de licença para falar inconveniências. Ao contrário, a sua credencial democrática lhe dá uma autoridade até para dar pito nesses caras. Não quer dar pito porque não quer se meter? Tá bom, mas não diga bobagem, porque, primeiro, eu acho moral, político e eticamente errado mesmo. E tem esse lado em que ambos concordamos. É contraproducente, Sim. cara. O teu pragmatismo político te diria para não fazer. Para não fazer. Ainda que você tivesse vontade. Dizer, não vou fazer. Não vou fazer. Um governo que, a meu ver, está fazendo praticamente tudo certo. Tudo certo. Dentro das circunstâncias, né? Porque eu lembro quando o Lula foi eleito primeiro turno, que vira o Congresso, falaram, é ingovernável. Vai foder, não vai dar. E olha aí. Aprovou o arcabouço fiscal, está praticamente aprovado. Falta agora a etapa final. Né, na Câmara, só que vai retomar seu texto. Vai passar a reforma tributária. Vai passar a reforma tributária e eu confesso que aí eu errei. Se passar, eu errei. Por que você falou que não... Não é que eu falei, não previ, eu não prevejo coisa. Eu digo assim, eu achei... Ô, Vilela, eu tenho 61 anos. Desde que começou a me nascer barba, eu tenho uns 13, se fala de reforma tributária e nunca aconteceu. É uma vida. Entendeu? É um nunca tema aconteceu. muito sensível, porque afeta classes dominantes, sobretudo da nossa estrutura social, Vilela.